Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de cordel para você. E nós vamos ler agora um romance do autor Manuel da Almeida Filho intitulado Os Dois Amigos Leais. Mas antes de gravar esse cordel, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal Imagens do Sertão. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de pedir a sua inscrição. Você pode vir aqui no botão inscrever-se, inscreva-se no canal e também faça como essas 14 pessoas aqui, que deixaram o seu like. Ajuda muito. Saiba que a nossa meta é gravar 1000 romances de literatura de cordel. E quando você se inscreve, quando você deixa o seu like, quando você ativa as notificações, porque se você não ativar as notificações, o YouTube não vai te avisar que nós gravamos um novo vídeo. Então é muito importante que você ative as notificações. Tudo isso ajuda e nos motiva a gravar 1000 romances de cordel. Então vamos lá? Vamos lá. Os Dois Amigos Leais, Manuel da Almeida Filho. Com o pensamento em Deus, irei ver como consigo apresentar dois rapazes sob o signo do perigo, para ver se há quem diga qual dos dois é mais amigo. A história no começo é bem desinteressada, depois é interessante, no meio fica enrascada, logo mais fica confusa e no fim é engraçada. Um dos amigos se chama Antônio Lira Romano, filho natural de Patos, no sertão paraibano, que abandonou os pais com o destino tirano. Por causa de uma pisa que o seu papai lhe deu, fez um pacote da roupa, de estrada abaixo desceu, em 49 dias no Recife apareceu. Chegou com felicidade, encontrou um bom abrigo numa casa de família, empregou-se sem perigo, vou deixá-lo agora aqui e tratar do outro amigo. O outro amigo é chamado José Amaro Santana, nasceu em Caruaru, cidade pernambucana, de onde fugiu deixando uma tristeza tiranda. A causa da fuga foi um seu irmão que caiu por causa de brincadeira e na queda se feriu. José, com medo de peia, na mesma hora fugiu. Também foi para o Recife, chegando foi colocado na outra casa de família, só para fazer mandado, perto da casa que Antônio também estava empregado. Poucos dias depois deram-se a conhecer, José contou sua vida para o amigo saber, Antônio também contou tudo o que pôde dizer. E ficaram sendo amigos, para todo canto iam juntos e unidos enfrentavam lutas e todos os assuntos, se tivesse precisão faziam até defuntos. A idade dos garotos, dizia agora eu me lembro, José fazia 10 anos, a 26 de novembro, e Antônio 10 também, a 18 de dezembro. Assim esses dois meninos tornaram-se bons amigos, na defesa um do outro, enfrentaram até perigos, pois viram-se várias vezes em lutas com inimigos. Porém as obrigações de forma alguma faltavam, arranjaram uma escola onde de noite estudavam, pois um futuro melhor eles na vida esperavam. Os patrões gostavam deles com um prazer tão ufano que davam sempre as despesas de escola todo ano. Eles aprenderam inglês, português e castelhano. Já nesse tempo estavam em empregos importantes porque os dois patrões eram, na praça, comerciantes, empregaram os dois rapazes para serem viajantes. Nesse emprego eles passaram 5 anos empregados, no fim desse tempo foram muito bem gratificados, resolveram viajar percorrendo outros estados. Cada um saldou 6 contos com as gratificações, compraram passagem a bordo, deram adeus aos patrões, todos dois levaram cartas dando recomendações. Eles vinham completando cada um 22 anos, seguiram para a Bahia, deixando os pernambucanos, assim foram conhecer a capital dos baianos. E saltaram em Salvador no dia 10 de abril, percorrer a capital, gozando prazeres mil, naquela bela cidade onde nasceu o Brasil. De lá pegaram um navio, saltaram em Rio de Janeiro, foram logo colocados, ganhando muito dinheiro, numa loja de fazendas, cada um foi-se caixeiro. Mas 4 anos depois resolveram conhecer algum país estrangeiro onde pudessem viver melhor do que no Brasil, pois queriam enriquecer.
Assim deixaram os empregos no ideal genuíno, combinaram 30 contos pelo dinheiro argentino, tiraram 2 passaportes, seguiram um novo destino. Foram para a Argentina e com esse capital lá se estabeleceram no comércio principal com uma casa de joias de valor especial. Estavam muito felizes com essa sociedade, mas o destino jogou-os na maior fatalidade, porque a desgraça anda atrás da felicidade. Porque José numa tarde fechou a joalharia e foi para a residência com o apurado do dia, mas encontrou 2 ladrões no esquisito que haviam. Estavam os 2 mascarados com um revólver na mão, o outro com um punhal, e disseram: meu patrão, ou nos entrega o dinheiro ou morre em confissão. José, para defender-se, nessa hora fez um plano. Ao ladrão do revólver deu a pasta e, sem engano, de um só pulo pegou o revólver pelo cano. E no mesmo pulo deu uma pesada bem-dada na barriga do ladrão, que com a dor da pancada só fez soltar o revólver e caiu sem fazer nada. O outro com o punhal matar José se atreveu, o moço com o revólver um só tiro nele deu, o caído levantou-se, vendo a desgraça correu. Um soldado de polícia nessa hora lhe passou, prendeu José em flagrante e o ladrão ainda falou, disse: esta pasta é a minha, esse ladrão me matou. Tinha chegado mais gente, o ladrão tornou falar, fui atacado por ele, matou-me para roubar, nisso fechou os 2 olhos e morreu sem terminar. José foi para o presídio como ladrão assassino, Antônio soube e foi ao governo argentino, nada arranjou e José foi cumprir o seu destino. Pois ninguém acreditava palavras de um estrangeiro, as testemunhas ouviram o que disse o bandoleiro quando acusou José no instante derradeiro. Nesse tempo a Argentina tinha um regime forte que quem matasse morria, ninguém lhe mudava a sorte, era numa grande força a condenação de morte. Quando José foi a júri tinha um advogado, porém nada conseguiu, porque foi sentenciado a morrer em 5 meses numa corda pendurado. José disse a Antônio: o que sinto no meu jeito é morrer sem ver meus pais. Ah, se eu tivesse um jeito, pois morrendo abençoado morria mais satisfeito. Antônio disse: tem jeito, se o governo aceitar, eu fico preso e você vai os seus pais visitar, e se não voltar no prazo, eu cá morro em seu lugar. José respondeu, porém: é difícil o nosso caso, e mesmo onde o navio, na viagem ter atraso, e pode não ser possível eu chegar aqui no prazo. Disse Antônio: não importa, eu irei ver se consigo, pois até aqui vivemos sem temer um só perigo, e precisamos mostrar quanto vale ser amigo. E no outro dia foi, ao presidente contou o plano do seu amigo, ele com gosto aceitou, Antônio foi para a cadeia, José urgente embarcou. Quando saltou em Recife, já tinha telegrafado para os antigos patrões, de quem foi logo abraçado, deu notícias de Antônio, mas não contando o passado. No outro dia seguiu para visitar os pais, chegando em Caruaru, foi visitar os demais, graças a Jesus achou a família toda em paz. Para todos da família, como que por despedida, ele trouxe um bom presente, em 10 dias fez partida, deu adeus para nunca mais, pois ia perder a vida. Porém não disse a ninguém a sua história passada, partiu deixando a família para toda a vida enganada, embarcou para cumprir a sua palavra honrada. Aqui precisa explicar aos leitores corteses que os navios a velas, nesse tempo muitas vezes, gastavam da Argentina ao Brasil mais de 2 meses. Assim José embarcando, o navio se atrasando, com um vento muito fraco, deixou ele viajando para falar em Antônio com o prazo terminando. Até que findou-se o prazo e José não foi chegado, Antônio foi para a praça para ser executado, em lugar do seu amigo, conforme o combinado. Leram a sentença de morte, depois a combinação, e perguntaram a Antônio se estava certo ou não. Ele disse: estou de acordo, morro com satisfação. O carrasco fez o laço, seu pescoço laçou, quando foi puxando a corda, ouviu um grito e parou, era José que gritava, o criminoso chegou. Podem soltar meu amigo, tiram logo a corda dele, que ia morrer por mim, agora morro por ele, pois o crime está em mim e a inocência está nele. Nessa hora o presidente, vendo tanta fieldade, disse: entre vocês dois há tanta sinceridade, que já estão perdoados em nome da divindade.
Pois nunca se viu na terra dois amigos tão leais, vocês precisam viver para prazer dos seus pais, exemplo dos criminosos e orgulho dos mortais. Nisso, o ladrão da pesada disse muito disfarçado, em todos os pontos de vista, esse moço está honrado, lutou para não morrer, matou para não ser roubado. Assim eles, perdoados, não quiseram mais ficar, venderam tudo o que tinham, trataram de embarcar para o Brasil e chegaram sem ninguém os esperar. Quando saltaram em Recife, trataram de se apartar. Antônio para Paraíba, com seus pais ia ficar, José para Caruaru, também com seus pais morar. Porém fizeram uma aposta que nunca se viu daquela, o que casasse primeiro, dava a esposa a donzela, para na primeira noite o outro dormir com ela. No mesmo dia partiu, cada um para o seu lugar, José em Caruaru tratou de negociar e toda a família pôde dessa forma melhorar. Antônio também em Patos empregou o seu dinheiro em uma grande fazenda, ficou sendo fazendeiro e às vezes negociava na vida de boiadeiro. Em poucos meses José um casamento ajustou, mas não enganou a noiva e tudo a ela explicou, mandou dizer a Antônio o nosso trato chegou. Venha para meu casamento porque já está marcado para 20 de setembro, já está tudo arrumado. Antônio veio e ficou em um hotel hospedado. No dia do casamento, entre vivas e festejo, seguiram para a igreja todos com um só desejo. Chegando à porta do templo, Antônio entrou no cortejo. Por todos foi abraçado na maior satisfação e José chamou a noiva, fez a apresentação e Antônio com respeito da moça apertou a mão. Depois entraram no templo para que não demorassem José e Rosa Maria perante a Deus face a face, o sacerdote os uniu e celebrou o enlace. Assim os noivos saíram do templo de braços dados para a casa dos pais da noiva, muito bem acompanhados por Antônio e por dezenas de amigos convidados. Lá houve uma grande festa com um banquete importante de bebidas e comidas e mais um sarau dançante, onde todos desfrutaram o prazer mais deslumbrante. Mais ou menos meia-noite, quando o festim se acabou, para acompanhar os noivos, todo o povo se juntou, até a nova morada Antônio os acompanhou. Na residência dos noivos, todos com sinceridade, desejaram aos esposos saúde e prosperidade, despediram-se deixando-os no mar de felicidade. Assim todos foram embora, porém Antônio ficou, o segredo da aposta ninguém nunca adivinhou, pois José só disse à noiva, ela o segredo guardou. Assim que todos saíram, José pegou a sorrir e disse para a esposa, vá logo se prevenir, pode preparar a cama que Antônio quer dormir. Rosa Maria foi logo e a cama preparou, disse está pronto José, chamou Antônio e mandou, vá dormir e passe bem que o seu dia chegou. Antônio deu boa noite para liquidar o caso, entrou no quarto e trancou-se, dizendo eu hoje me arraso, de todo o meu sofrimento agora eu tiro o atraso. José armou uma rede numa sala e com afã, deitou-se depois cobriu-se com um cobertor de lã, dormiu igualmente o manto até às 6 da manhã. Agora vamos agora ao quarto para ver o que passou-se. Antônio trancado à porta, nem da cama aproximou-se, colocou uma cadeira junto à parede, sentou-se. Às 6 horas da manhã, Antônio se pôs de pé, acordou Rosa Maria para cuidar no café, abriu a porta e foi logo na rede acordar José. José levantou-se alegre, o café estava na mesa, sentaram-se conscientes, serviram-se na certeza de que reinava nos três a mais sincera firmeza. Depois do café, Antônio despediu-se e retirou-se, mas não saiu da cidade porque logo apaixonou-se por uma irmã de José, com poucos dias casou-se. José achou a esposa virgem pura e sem perigo, assim Antônio provou que não era um inimigo, ganha o livro quem provar, de dois quem foi mais amigo. Antônio casou também, lindo foi seu festim, muito dançou e bebeu, entre prazeres sem fim, isto é o que o homem faz, Deus dá força, amor e paz a quem for amigo assim. Os dois amigos leais, Manuel da Almeida Filho.